A Segunda Guerra Mundial trouxe duras lições à humanidade. Muitas vidas foram perdidas ali. Neste conflito há uma série de debates e hoje trarei um bastante polêmico também. Essa história, em específico, pode ser observada sob múltiplos pontos de vista diferentes, a depender de quem o lê ou busca saber os pormenores do que desencadeou também essa tragédia de cunho marítimo alemão. Um navio de cruzeiro, nomeado de Wilhelm Gustloff, que seria torpedeado no dia 30 de janeiro de 1945 por um submarino soviético. Essa catástrofe superaria o número de naufragados e mortos desde a tragédia do Titanic em 1912. Senhoras e senhores, a história do afundamento do navio MV Wilhelm Gustloff. O navio MV Wilhelm Gustloff foi construído nos estaleiros Blom em Voss, de Hamburgo, para a Kraftdurchfreude, KdF ou Força pela Alegria, uma organização civil que promovia atividades culturais e recreativas, incluindo concertos e outras festividades para os trabalhadores alemães de todas as classes. Batizado em homenagem a Wilhelm Gustloff, o líder do braço suíço do NDSAP ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os trabalhos no mesmo viriam a ser iniciados em 1º de maio de 1936, seguindo sua normalidade até sua interiorização. No dia 15 de março de 1938, teve como seu primeiro comandante Karl Lube. Conforme o projeto original, o navio era apropriado para deslocar cerca de 25.484 toneladas à velocidade máxima de 15 nós e tinha capacidade para 1.463 passageiros e 417 tripulantes, isto é, a capacidade para transportar 1.880 passageiros no total. O mesmo valeu para o Reich, em sua época, o valor de 25 milhões de Reichsmark. Em reais, seria em valores atuais, ou aproximadamente cerca de 79.743.118 reais. Mas aí pode conter erros numéricos. Sua viagem inaugural se deu em 21 de abril de 1938 e teve seu porto registrado em Hamburgo. Apesar da sua viagem ter sido comercialmente realizada em 21 de abril de 1938, muitas viagens de testes operacionais ocorreriam antes disto. Uma delas, datada de 4 de abril, fora realizada em condições adversas de mau tempo. Sua tripulação precisou ser salva por um cargueiro britânico SS Pegaway, que teve grande repercussão na imprensa britânica. Em 20 de abril de 1938, partiu, junto com os outros navios da frota KdF, para a viagem inaugural, como navio de cruzeiro rumo ao arquipélago da Madeira, com escala em Lisboa. O tamanho do navio, o luxo sóbrio e o fato de permitir viagens em classe única para todos impressionou a época. Iniciando a Segunda Guerra Mundial, o logo outrora espetacular navio de cruzeiro fora transformado em navio hospitalar a fim de cuidar dos soldados feridos em campos de batalha. Por volta de 12 de janeiro de 1945, tanto o Führer Adolf Hitler juntamente com o grande almirante Karl Dönitz foram reconhecendo a situação brutal que a vingança do Exército Vermelho vinha fazendo, esmagando e retorcendo todas as frentes em que os marechais e heróis da União Soviética vinham por ali engajando até a conquista da capital Berlim. Uma delicada operação de evacuação a contragosto do alto comando alemão era necessário ser realizada. Então, elaboraram um plano de evacuação marítima denominada Operação Hannibal, na qual o Wilhelm Gustloff, partindo de Cuxhaven, evacuaria muitos milhares de refugiados que se acumulavam na cidade. Comandado por Friedrich Petersen e Wilhelm Zahl, e com tripulação de recurso, apesar de imobilizado no porto há cerca de 4 anos e servindo como quartel, este recebeu a bordo cerca de 9.600 refugiados, que se juntaram a cerca de 1.000 tripulantes, saindo do porto de Cuxhaven no dia 30 de janeiro de 1945. Como transportava militares e possuía armas antiaéreas, não tinha nenhuma proteção como navio hospital, sob os acordos internacionais. Mas vale lembrar que, em situação de combate, nem todos os países seguiam essas diretrizes. O Exército Vermelho, em sua voraz vingança, não tinha motivos quaisquer para estar a obedecer esses tratados ou os demais acordos entre as nações e outros mais. Preciso lembrá-los de algo mais. O mundo ocidental não foi simpático e, em vez de se levantar contra os soviéticos, as filmagens causaram pânico em massa. Noticiários, jornais, reportagens de rádio
e contos de carnificina do Exército Vermelho servem apenas para intensificar o pânico no leste da Grande Alemanha. Dos convéses do Wilhelm Gustloff, os sons da artilharia avançando ficam mais altos a cada dia que passa. Apesar dos esforços heróicos para manter a frente, o Reich está entrando em colapso. Uma grande ofensiva lançada pelo exército soviético em meados de janeiro acelera o êxodo da Prússia Oriental. Então, muitos alemães étnicos ficaram isolados de Danzig pelo Exército Vermelho. A Operação Hannibal. A esperança está na forma da Operação Hannibal. Eventualmente, para se tornar a evacuação de guerra mais bem sucedida da história, Hannibal será responsável por transportar 2 milhões de alemães com segurança para o oeste. Apesar da recusa de Hitler em ceder 1 centímetro do Reich, o grande almirante Karl Dönitz, da Marinha, consegue enviar o sinal codificado de uma palavra Hannibal em 21 de janeiro para seus submarinistas, a fim de que os mesmos fugissem para o oeste. Ao contrário de Hitler, Dönitz aceita a verdadeira natureza da situação desesperadora e usa essa oportunidade para evacuar todos os alemães possíveis, incluindo os refugiados. Com menos de 2 dias até a partida, o capitão Petersen assumiu o comando para preparar o Wilhelm Gustloff para a viagem para o oeste. Ela estava longe de estar pronta para tal viagem. Problemas mais urgentes era que 10 de seus 22 botes salva-vidas tinham simplesmente sumido. Depois de 4 anos como quartel flutuante, os botes salva-vidas gradualmente desapareceram dos seus lançadores Davids, requisitados para outras tarefas no porto, como criar cortinas de fumaça para obscurecer os ataques antiaéreos aliados. Para remediar a situação, Joachim Doffmann, o segundo oficial do Gustloff, foi com uma dúzia de homens ao redor do porto reunindo barcos, jangadas e botes para serem carregados a bordo. Eles foram amarrados em seu deck de sol e espaços de popa a fim de que pudessem ser também ali poupados. O próximo problema era que a energia do Wilhelm Gustloff era fornecida por uma estação do continente desde que atracou ali em 1940. Agora, o combustível precisava ser encontrado e carregado para que ele pudesse fazer a viagem, sem mencionar que ela estava com uma tripulação completa. Sua manutenção foi ignorada durante boa parte da guerra e então seus motores não foram ligados há mais de 4 anos. O capitão Petersen se perguntou se eles seriam, ou quando mesmo, ordenados a ligarem. Para complicar ainda mais as coisas, o Wilhelm Gustloff não teria 2, mas 4 capitães para a sua viagem de evacuação. Enquanto o capitão Friedrich Petersen permanecia no comando dos navios de tripulação, o capitão de corveta, ou Korvettenkapitän Wilhelm Zahr, foi trazido como líder de transporte militar e encarregado dos 2.000 submarinistas no Gustloff. O capitão Karl Köhler e o capitão Heinrich Feller também foram trazidos para a ponte como oficiais de guarda sênior, pois Petersen e Zahr expressaram sua antipatia um pelo outro por meio de uma série de argumentos como o navio deveria ser preparado. Os argumentos na ponte empalideceram em comparação com o que estava acontecendo nas ruas. Os fluxos de pessoas chegando de Goldenhafen começaram a pacificamente o suficiente. Refugiados, cansados, feridos, esperavam sua vez de subir a prancha e tomar seu lugar no canto do Gustloff. Conforme os dias passavam e o Exército Vermelho logo podia ser ouvido à distância, o pânico começou a se instalar para obter a passagem para o oeste. Com o fogo de artilharia ficando alto a cada dia, as pessoas trocavam bebês e trocavam o que tinha por um cartão de embarque. Histórias de mães entrando e deixando seus bebês na lateral do navio para amigos que esperavam que pudessem usar a criança para embarcar eram consideradas uma ocorrência comum. Em 22 de janeiro de 1945, o Gustloff começa seus preparativos para aceitar milhares de refugiados. Também há desafios óbvios envolvidos em fazer o navio funcionar corretamente. Com exceção de pequenos testes, os motores do Gustloff não são operados há mais de 4 anos. Navios de todos os formatos e tamanhos são montados e preparados para navegar para o oeste. Juntando-se ao Wilhelm Gustloff estão navios como o Carp Arcona, Robert Ley, Hamburg, Hansa, Deutschland, Potsdam, Pretoria, Berlin, General von Steuben, Montenrosa, Antônio Delfino, Winrich von Knipperode, Rubena, Goya, juntamente com outros vários
navios de cargas e rebocadores. Todos estão diretamente sob o comando de Dönitz para garantir a urgência. Quando chega a noite, o navio começa sua movimentação a partir do porto de Gdansk e segue uma rota designada pela Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, que então junta-se à missão ao cruzador de batalha Almirante Hipper e uma flotilha extra de Dzebut, além de navios do tipo caça-minas também. O submarino soviético. Enquanto isso, o capitão de submarino rebelde da Marinha Soviética chega às águas do Golfo de Danzig. Este é o capitão Alexander Ivanovich Marinescu, do submarino soviético S-13, e está sob pressão. Em 2 de janeiro de 1945, ele deve deixar o porto de Turku, Finlândia, para patrulhar o Báltico com uma equipe de outros 3 submarinos soviéticos. Infelizmente, suas comemorações de Ano Novo saem do controle. Ele desaparece em 31 de dezembro de 1944, para uma farra de 3 dias de álcool e bordéis. Apesar de todos os esforços de sua equipe de proteção, eles não conseguem localizá-lo. No mar, Marinescu é um capitão de submarino habilidoso e decidido que desfruta da admiração e da devoção de sua tripulação, e nunca toca em uma gota de álcool. Em terra, ele é volátil e impossível, como histórico de beber além do excesso. A tripulação finalmente o localiza, o seca em uma sauna e o retorna à base um dia após o outro, os submarinos terem partido. As forças de segurança soviéticas, o NKVD, precursora do que viria a ser o KGB, estão furiosas e suspeitam que Marinescu seja um traidor. Eles querem que ele seja levado à corte marcial. Por outro lado, a marinha mais indulgente. Stalin pressionou a marinha por todos os recursos possíveis mobilizados para destruir os fascistas. Sua tripulação leal quer de volta e pode causar ainda mais problemas se for negado. Finalmente, após vários dias de interrogatório e espera no limbo, Marinescu parte para o Báltico a bordo do S-13 em 11 de janeiro de 1945. Petersen ainda comanda o Wilhelm Gustloff, mas cometeu um erro fatal, já que o submarino soviético comandado pelo capitão Alexander Ivanovich Marinescu avistou as luzes quando patrulhava a costa polonesa. Marinescu ordenou que sua tripulação lançasse 4 torpedos a bombordo do Wilhelm Gustloff, que estava a cerca de 30 km ou por volta de 16 a 19 milhas da costa. Ele observa a movimentação do navio e não hesita acerca de sua decisão quando vai para a profundidade de periscópio, mas não sem antes algumas palavras serem ditas e mensagens serem escritas nos torpedos que seriam lançados logo mais, enquanto o seu discurso está ali sendo transmitido à sua tripulação. Marinescu alcança o Wilhelm Gustloff e o ultrapassa no lado do porto nas águas rasas da terra. Este foi um movimento muito ousado, pois ele arriscou encalhar, mas ganhou uma vantagem da surpresa. Marinescu tem 4 torpedos carregados nos tubos do S-13. Cada torpedo traz uma mensagem especial para os alemães. O torpedo número 1 havia escrito, pela pátria, o número 2, por Stalin, número 3, pelo povo soviético, e o torpedo de número 4 por Leningrado. Seria o último discurso de Hitler antes de se despedir, e ele afirma: por mais grave que a crise possa ser no momento, ela será, apesar de tudo, finalmente dominada por nossa vontade inalterável, por nossa prontidão e sacrifício por nossas habilidades. Nós superaremos essa calamidade também. E essa luta, o momento de tudo, é adequado para uma peça de Shakespeare. Pouco antes das 9, Gerhard Grashoff e seus companheiros entram de serviço de guarda. Eles vestiram seus casacos e botas de campanha para enfrentar o frio e a neve. Alexander Marinescu ordena que todos os 4 torpedos sejam disparados do S-13 logo após as 9. 3 torpedos aceleram em direção ao seu alvo desconhecido, mas enorme. Um torpedo, que seria o nomeado para Stalin, permanece para trás. Ele está preso em seu tubo de lançamento com seu detonador totalmente armado, ameaçando explodir o submarino em pedaços com o menor solavanco. Se não fosse pelas ações rápidas e delicadas da tripulação do S-13 para desarmá-lo, a história nunca saberia o que atingiu o Gustloff. Na ponte há uma sensação cautelosa de alívio entre os 4 capitães de que agora chegaram a Stelopbank. Eles compartilham o sentimento de que as águas mais perigosas ficaram para trás na representação artística do naufrágio, conforme vocês veem na imagem.
Além da primeira refeição desde a partida, uma rodada de conhaque é servida para brindar a boa sorte. O capitão Veller continua de serviço na ponte. Logo após Gerhardt sair, o primeiro torpedo atingiu o lado de bombordo do Wilhelm Gustloff e sacudiu o navio por inteiro a cerca das 21 horas e 16 minutos. Também atingiu as cabines de tripulação da proa e as áreas de carga na proa, abrindo um buraco na lateral do navio com uma enorme pluma de água se dissipando no ar. Muitos membros da tripulação alojados aqui foram mortos de forma instantânea. Imediatamente, o pensamento foi de que eles tinham colidido com a mina. Poucos segundos depois, o segundo torpedo atinge mais a popa do que o primeiro. Ele atinge a área que abriga a piscina do Wilhelm Gustloff e 373 do auxiliar naval feminino acabam também sendo mortos. O primeiro torpedo atravessou o vestiário do lado de bombordo e quebrou os lindos mosaicos de azulejos e os transformaram em pedaços letais de estilhaços voadores e certamente mataram muitas das mulheres que dormiam naquele local. O grande teto de vidro sobre a piscina também se estilhaçou, caindo sobre uma mulher e empalando-as no fundo da piscina. Por um breve período, a piscina ficou vermelha com o sangue dos feridos na explosão. A explosão e a fumaça deram logo lugar a uma torrente de água inundando pela área pela primeira vez em anos. Mas desta vez, os cadáveres flutuantes e parte dos corpos nadam em sua água, em vez de passageiros excitados. Das 373 ajudantes marinheiros mantidas lá, nas cabines ao redor, apenas 2 ou 3 escaparam com vida. Waltraud Greta teve sua sorte, porque, embora ele estivesse em uma cabine inferior do navio, ela não estava na piscina quando o segundo torpedo atingiu. Ela começou sua fuga lembrando. Cada impacto soava como um armário cheio de copos tombando. O terceiro torpedo também foi próximo. Ele atingiu o Wilhelm Gustloff em sua sala de máquinas, no meio do navio, e cortou sua energia com a entrada de água no mar, fumaça e fogo. Por alguns momentos só se ouve o caos, gritos e berros, junto com a água correndo. Todos podiam sentir o navio já começando a inclinar para o lado do porto. As luzes de emergência do Wilhelm Gustloff piscaram, iluminando o caos em uma luz opaca que faz o embarque desesperado em Guthafen parecer uma festa relaxada. Um caos indescritível se seguiu para aqueles 10.000 que estavam a bordo na hora seguinte. O capitão comandante do submarino S-13, Alexander Ivanovich Marinescu, sofrera 2 críticas após o naufrágio pelo alto comando submarinista soviético. Este era descrito como alcoólatra e muito indisciplinado, tendo sido severamente punido por razões dessa natureza. Ivanovich Marinescu fora rebaixado de seu posto e nunca mais assumiria comando novamente. Morreria em 25 de novembro de 1963 aos 50 anos em Leningrado, ainda na União Soviética, tendo como causa mortes um câncer, e viria a ser póstumamente condecorado a mais alta medalha militar em 1990, e seria concedido a Estrela Dourada de Herói da União Soviética por suas distinções nas linhas de frente. Mas a polêmica até hoje ronda seu nome, do porquê de suas ações e do porquê muito disso ter sido acobertado até a queda da União Soviética.